Fala, gurizada de Grêmio! Eu sou o Crespo Ferraz e esse é o primeiro episódio do podcast Dia de Grêmio. O nosso foco aqui não é falar de futebol dentro do campo, mas das histórias que acontecem fora dele antes e depois de um jogo, com aqueles que fazem de tudo pelo Grêmio, o torcedor. E temos a nossa primeira convidada, Caroline Zanini. Te apresenta e nos diga como o Grêmio entrou na tua vida. E aí, galera, tudo bom? Eu sou a Carol. Minha história com o Grêmio começou quando criança. Eu tenho memória de gostar do Grêmio, ter um afeto especial pelo Grêmio desde os meus 4 ou 5 anos. A minha família não é gremista, na verdade. A minha família, meu pai, minha mãe nem são muito ligados em futebol. A minha maior influência de futebol vem por uma tia, irmã da minha mãe, que gosta muito de futebol, mas que ela torce para o time da cidade onde eu nasci, que é o Criciúma, em Santa Catarina. Então, quando criança, eu recebia influências de questões ligadas ao Criciúma. Quando eu vim para o Rio Grande do Sul, quando eu tinha uns 2 anos de idade, eu tinha convivência aqui com uma família que era a minha segunda família aqui, e eles eram torcedores do Grêmio, e em casa tinham muitas coisas do Grêmio. Tinham quadros, camisas. E aí eu nasci na década de 90, então quando eu tinha essa idade, 4 ou 5 anos, foi quando o Grêmio conquistou sua segunda Libertadores, foi campeão brasileiro em 96, então eu acompanhei essas vitórias e isso me fez ser gremista, né, junto com essa família que eu passava meus finais de semana lá, viajava com eles pra praia, então tenho essa memória de assistir os jogos do Grêmio com eles quando criança, porque na casa dos meus pais não tinha o hábito de olhar futebol e tal. Então eu meio que cresci uma gremista independente, digamos, dentro de casa. O que a tua tia fazia pra tu ter a atenção de virar gremista, se apaixonar pelo Grêmio, começar a acompanhar o Grêmio? Na verdade, essa minha segunda família, que era de São Leopoldo, não tinha nada a ver com Criciúma, eles todos gostavam de futebol e todos torciam para o Grêmio. E assistiam, então eu lembro de várias memórias de futebol na casa deles, tipo a Copa de 98, Brasil e França, aquela final, eu tinha 7 anos. Então eu lembro de assistir aquele jogo na casa deles e a derrota brasileira. Depois em 2002, quando teve o Penta da seleção, eu assisti lá. E aí a questão do Grêmio em si vem disso. Eu lembro de eu ser criança, daí aquela fase que tu tá aprendendo a ler, por exemplo. Daí tinha o cartaz lá que tava escrito Grêmio, né, campeão do mundo, aquela foto clássica do De Leon levantando a taça do Mundial. Então são coisas que marcaram a minha infância. E aí o jogo tava acontecendo e a gente tava lá, mas era criança, não tinha aquela vivência mesmo, né, eles não tinham o hábito de ir ao estádio, na verdade. Esse hábito na minha vida ele é bem mais recente. Então eu acompanhava à distância, mas eles me influenciaram a torcer para o Grêmio, né? Por serem gremistas. Quando foi a primeira vez que tu foi num estádio? A primeira vez, acredito que eu tinha uns 14, 15 anos já e eu fui no Olímpico. E qual foi a sensação de pisar pela primeira vez no Olímpico? Foi louco porque era pequeno relativamente, né? Na verdade eu fui em estádios antes porque eu já tinha ido do jogo do Criciúma, mas não é a mesma coisa. Mas inclusive fui num jogo do Criciúma que foi Criciúma contra o Inter, com essa minha Dinda. A sensação foi emocionante, porque eu gosto da atmosfera do estádio, que eu adoro eu gosto de lugares onde as pessoas estão todas juntas num pensamento único. Tipo a ideia, meio religiosa, assim, tu ir numa igreja no dia, sei lá, no dia do Natal, daí tá todo mundo cantando aquela musiquinha de Natal, feliz com aquela situação, mentalizando aquilo. Quando eu entrei no estádio, eu tive essa sensação. A torcida ali, que nem a geral, aquela região ali, né, cantando, e as pessoas cantando junto, e apoiando, e gritando, e gol, e aquela emoção, um uníssono de emoções, uma união, assim, eu gosto, na verdade, isso é o que eu mais gosto no estádio, é sentir essa pulsação que ele tem, sentir, por mais que tenha uma parcela pequena de adversários dentro do estádio,
aquela multidão de pessoas por um mesmo ideal ali dentro é uma coisa que te inspira e te deixa muito feliz, assim, né? Tu acredita que torcer para um time seja algo religioso? Igual, como tu falou, igual todo mundo reunido, junto, em prol de uma coisa? Eu acho que tem uma conotação muito afetiva, e o sentido religioso que eu dou é mais uma questão espiritual de pensamento mesmo, né? Porque tá todo mundo concentrado numa mesma coisa. É muito difícil, por exemplo, tu estar num estádio de futebol. Claro, tu vai lá num jogo, assim, né, que nem... Vamos pensar esse ano do Grêmio, né, que o Grêmio tava muito focado na Libertadores. Então a gente ia nos jogos, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, tendo um jogo lá, Grêmio e Atlético Goianiense, por exemplo. Tu não tava pensando no Atlético Goianiense, o que acontecesse, né? Aconteceu. Até naquele momento ali, o jogo era tão pouco importante, aquele jogo pelo Campeonato Brasileiro, com um time relativamente menor, assim, porque os jogos do Brasileiro de 2017 do Grêmio melhores foram com os grandes times, né, que tiveram jogos mais emocionantes. Mas se não, os bons jogos do ano mesmo foram os da Libertadores e também até na Copa do Brasil, até as semifinais da Copa do Brasil. Então, naquele momento ali, como é um jogo mais, digamos, mais morno, até o teu pensamento vai para outras coisas. Tu pensa do tipo, domingo, agora eu vou para casa, o que eu vou fazer de janta? Agora, quando tu tá num jogo tipo Libertadores, ou quando tu tá num Grenal, domingo, dia de gauchão ou de brasileiro, e tu tá lá domingo 4 da tarde num Grenal, olhando aquele jogo, a tua cabeça só tá naquilo ali. Tu não consegue pensar em outras coisas, tu não consegue pensar, agora eu vou sair daqui, deve ter trânsito, como é que eu vou chegar em casa? Eu vou sair 5 minutos antes pra não pegar o trânsito da hora de sair. Quando é um jogo que te toma, tu não pensa nisso. Na verdade, tu pensa, não, eu vou sair 5 minutos depois que acabar o jogo, porque eu quero ver isso aqui até o final e mais um pouco. Então a tua cabeça fica muito concentrada. E eu como tive uma criação, uma vivência, digamos, religiosa, eu vivia isso quando eu tava nas questões religiosas. De tipo, eu tava totalmente concentrada naquilo, a minha cabeça estava esvaziada, como uma meditação, assim. É uma meditação, só que é uma meditação que tu não fica em silêncio, né? Que a moral é que tu não fica em silêncio. Mas o sentimento, a espiritualidade da situação é a mesma. Voltando ao Olímpico, a primeira vez que tu foi com quantos anos? Eu tinha uma média de 14, 15 anos, eu acho. Que foi quando eu comecei a fazer mais coisas sozinha, porque como eu não ia sem meus pais, eu lembro de assistir os jogos em casa e tudo mais, mas nunca tive a minha mãe, influenciada pela mídia e tudo mais, ela acha que um lugar de jogo de futebol é tipo ir no Coliseu e tu tá dentro do coisa e os leões virem te pegar, assim. Então eu tinha que já ter uma certa maturidade para poder ir, me virar sozinha, até porque eu sou do interior, então eu ir para Porto Alegre, ir até o Olímpico envolvia pegar um trem, pegar um ônibus, ou fazer, né, ir para um lugar que não tinha tanto domínio da minha família, então eu tive que já estar um pouco mais velha para poder fazer isso. Tu chegou a ir seguidamente no Olímpico, jogo após jogo? Não. No Olímpico eu fui poucas vezes, né? Eu acompanhava muito, assim, como eu sou de São Leopoldo, então, tipo, em São Leopoldo, quando tinham grandes jogos, né? Eu lembro em 2007, a campanha da Libertadores do Grêmio, a gente se reunia na Independência, né? E aí eu tinha meus... 2007 eu tinha 15 para 16 anos, então a gente se reunia lá com o nosso pessoal, meus amigos, e assistia os jogos e ficava ali. Eu lembro 2008 que a gente se reuniu, então tinha uma coisa, para quem mora fora de Porto Alegre, tem espaços onde as pessoas se reúnem para assistir os jogos e vivem essa atmosfera do dia de Grêmio, mesmo estando longe do estádio. Jogos importantes, né? Eu lembro quando o Grêmio foi campeão gaúcho em 2006 e 2010, de ir com o pessoal, tipo, pra Independência, para festejar e viver essa emoção de estar com outros gremistas, mesmo que não sendo no estádio, ou
que nem o pessoal em Porto Alegre se reúne na Guete, não sendo nesses espaços tradicionais, porque na minha realidade era muito complicado eu vir lá de São Leopoldo e ir até a Guete. Eu nem sabia o que era a Guete, onde era a Guete. Hoje eu sei, mas naquela época eu não... Faz pouco tempo que eu sei me virar dentro de Porto Alegre, então para quem é do interior a realidade do dia de Grêmio é um pouco diferente. Tu já falou que vocês se reuniam, então, e como começava essa reunião? Tinha alguém que puxava a gurizada, vamos ver o jogo junto na casa de alguém, lá ali no bar e tal. Como era o início desse dia de Grêmio no interior para ver o jogo pela televisão? Bom, nunca... Claro, quando tu ia ver na casa de um grupo de amigos, aí tinha uma organização, vamos na casa do Joãozinho ali, do Pedrinho, do Paulinho. Agora, a questão da cidade mesmo, por exemplo, São Leopoldo, que foi a cidade onde eu cresci, né? É uma cidade que tem uma rua principal, que é a Rua Independência, onde todos os eventos da cidade acontecem ali. Não tem como, do tipo, se campanha política, o prefeito que ganha, ele vai fazer a comemoração, a carreata ali. É dia que nem tem lá o Padre Réus, né, que é um santuário que tem na cidade e tal. Tem lá o dia da caminhada do Padre Réus, passa pela Independência. Então, na Independência a gente ficava, e aí tinha alguns bares que ficavam abertos, que a gente ficava reunido ali. Eu lembro que na época desse 2008, o Grêmio quase foi campeão brasileiro, né, ficou por um pontinho ali, aquela sofrência. A gente se reuniu num bar bem na esquina em frente à Factory Beer, que infelizmente um prédio foi demolido, né, um pedaço da história da minha vida que se foi. Mas tinha um bar ali na frente que era o Blackout, que era bem grande, de esquina, assim, e ali ficava muita gente vendo o jogo. Faz algum tempo que eu não vejo o jogo em São Leopoldo, então eu não sei dizer onde mais as pessoas se reúnem para assistir o jogo lá. Mas ainda sei que, por exemplo, no dia que o Grêmio ganhou agora a Libertadores, eu vi vários vídeos dos meus amigos subindo e descendo a Independência com uma galera comemorando, né? Como agora eu moro em Novo Hamburgo, por exemplo, em frente ao meu antigo endereço, tem um posto de gasolina da Ipiranga, que todo mundo conhece, que é o Corveta, que é um reduto de comemoração. Que sempre, tanto, por exemplo, esse ano o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho, e o pessoal se reuniu ali, que é na rua onde eu moro, na Avenida Pedro Adams, e ficou ali muito tempo comemorando. O time, inclusive, do Novo Hamburgo passou por ali quando veio comemorando a sua vitória. Então, são espaços, né? Esse ano, quando o Grêmio ganhou a Libertadores, o pessoal ficou naquela esquina ali muito tempo comemorando, buzinando, né? Então, são espaços dentro da cidade que as pessoas ficam comemorando. E daí, claro, tem bares, tem lugares reservados, mas assim, mais centrais, tipo, todo mundo sabe, eu sou gremista, o Grêmio ganhou um título, se eu for lá pra esquina do Corveta, vai ter gente lá comemorando. Então, é um espaço já que tu sabe que tu pode ir pra estar com outras pessoas comemorando aquela vitória. Falando em Novo Hamburgo, ainda em espaços pra ver o jogo do time, a Tribuna 77 se reúne ali na barbearia, né? Tem aqui essa torcida que é a Tribuna 77, que se reúne na barbearia. Tem também o consulado do Grêmio em Novo Hamburgo, que faz alguns eventos que eles até avisam a gente via e-mail, via Facebook, e daí eles se reúnem em alguns bares. Já teve épocas que eles ficavam sempre no mesmo lugar, hoje é meio itinerante o negócio. E aí eles te avisam, nós vamos estar em tal lugar. Tem esse espaço aqui que é da barbearia, que o dono é gremista, então em dia de jogo do Grêmio ele bota um telão na rua, o pessoal vai ali, mesmo quem não vai no bar, que pode ficar ali em volta, assistir o jogo no telão. Às vezes tem o pessoal da tribuna que daí se reúne com banda, tem som, tem cantoria, então tu vive mais esse espírito do dia de jogo, mesmo não podendo estar lá na arena, né? Especialmente quando é jogo fora de casa. Agora, depois da construção da arena, tu começou a ir mais nos jogos na arena. Sim. Certo? A arena, para quem não é de Porto Alegre, ela é maravilhosa, porque o acesso, se tu vai de carro do interior, tu entra pela Freeway ali, pela BR-116, pela BR-448, e fora que eu que moro em Novo Hamburgo, né, quem vem do Vale dos Sinos tem a comodidade do trem. Então ela está perto de 2 estações de trem, da Estação Farrapos
que se tu não quiser caminhar, tu desce na Farrapos e pega um táxi, um trem, um Uber, um ônibus e chega lá na arena. Se tu quiser caminhar um pouquinho, tu desce na Anchieta, 20 minutos de caminhada tu tá na arena. Então eu vejo não só comigo, mas com várias pessoas do meu círculo social, amigos, que eu sei que vão muito mais agora na arena do que iriam ao Olímpico. Eu vejo, por exemplo, hoje, se tem um jogo na arena às 8 da noite, eu posso sair do meu trabalho às 6, pegar o trem e ir. Se fosse um jogo no Olímpico às 8 da noite, eu nunca chegaria lá, porque eu teria que sair do trabalho aqui às 6 da tarde, horário comercial, pegar o trem, chegar em Porto Alegre, pegar uma condução até o Olímpico, aí já ia estar tudo trancado, porque ele fica numa zona mais central da cidade, e a arena, por ela estar retirada do centro da cidade, ela facilita muito o acesso para quem vem de fora. Isso até tu vê a movimentação de excursões em todos os jogos, tu vê a movimentação de excursão. Não é só jogo grande, não é só, esse jogo é super importante no campeonato tal, XYZ. Não, tu sempre vai ver um ônibus vindo de fora, uma van, o pessoal que vai aqui do Vale dos Sinos, das cidades próximas aqui, Dois Irmãos, Ivoti, Campo Bom, se organiza em vans, em grupos e consegue ir a todos os jogos porque o acesso é muito facilitado lá, né? Inclusive é o interior que lota a arena, né? O Porto Alegre não consegue de jeito nenhum. Porto Alegre tem um público de 20 mil pessoas, certo? Qualquer jogo do Grêmio que parte de 20 mil e quem lota a arena vai ser o interior, vai ser as excursões. Então o dia de Grêmio, o Grêmio em si, ele deve muito à galera do interior que faz uma força descomunal para conseguir estar presente ali, e eu acredito que eles deviam ser muito mais valorizados, né? Então tu falou que agora tu consegue acompanhar mais os jogos por causa do acesso e por causa da idade também, né? Agora não é mais uma guriazinha. Ainda não tô jovem ainda. E então tu consegue fazer mais dias de Grêmio. Então conta pra gente o que é um dia de Grêmio pra ti, como tu se prepara para um dia de Grêmio na arena, mais na arena principalmente. O jogo fora tu já contou mais como é a tua rotina. Então como é um dia de Grêmio na arena pra ti? O que tu faz, como é? Pode separar em jogo pequeno e jogo grande. Sim. Acho que o mais legal do dia de Grêmio é que, de acordo com o que tu vai sempre ao jogo, tu cria redes de amizade. Então tu cria grupos que tu pensa assim, hoje eu vou completamente sozinho, mas primeiro que tu não tá sozinho, que vão ter no mínimo outras 10 mil pessoas dentro, mas dentro do estádio tu não vai estar sozinho, mas tem aquele né, aquela preparação, um aquecimento, digamos, né? O jogador, ele tem o aquecimento lá, físico, corre, daí faz uns exercícios para estar pronto para aquela explosão da hora do jogo. A torcida também tem que ter um aquecimento, senão tu demora para entrar naquele ritmo dentro do campo, né? Dentro da arquibancada. Um adendo sobre isso, principalmente por causa dessa lei que proíbe a cerveja dentro do estádio. Só que ela acho que é uma lei falha, porque a galera já entra a 220, bebaço, morto, já entra naquele pique que só ficaria prontinho lá pelos 30 do primeiro tempo, né? Então... Muito além da questão da bebida, eu vejo a questão até do próprio espírito do jogo. Quando tu chega antes, tu encontra algumas pessoas, tu conversa com as pessoas, tu recebe informações. Tu viu, o jogador tal vai entrar hoje, o jogador tal não vai vir, tá machucado. Tu começa a te inteirar, tu começa a conversar com as pessoas que elas estão ali. Às vezes tu tem amizades que tu não convive com aquelas pessoas fora do jogo. Tu não vai na casa delas, mas ali eles são como se fossem teus melhores amigos de infância. Vocês compartilham daquele momento tão intensamente que é uma amizade muito verdadeira, que tem uma origem muito verdadeira, né? Porque ela se origina de um amor em comum que tu tem pelo Grêmio. E pra mim, hoje, o que me incentiva muito no dia do Grêmio são essas amizades que eu construí. Que eu sei que eu vou chegar lá, vou ter essas pessoas lá, a gente vai tomar uma cerveja, vai conversar, vai falar sobre o jogo, vai falar sobre outras coisas, vai dar risada. E aí a gente já vai entrar mais tranquilo. Porque tu chega para um jogo, um grande jogo, uma final, uma semifinal, um mata-mata, um jogo decisivo, que tu tá tenso, que tu tá nervoso, que tu tá em desvantagem, que tem vários fatores negativos. Se
tu chegar já, tu veio, tu pega um trânsito pra chegar lá, porque se tu vai de dentro de Porto Alegre, tu vai pegar trânsito, porque Porto Alegre tem trânsito todo dia, não interessa o evento que seja. Se tu for de trem, tu vai ficar 1 hora, meia hora, 40 minutos dentro de um trem, saculejando até lá. Aí tu vai chegar lá, se tu for entrar direto no jogo, tu já vai ficar mais nervoso. Agora, se tu tiver aquele aquecimento, aquele relaxamento, tu já vai entrar mais de boa, tu vai compartilhar coisas com outras pessoas. E isso vai criando uma amizade. Então tu pensa assim, eu sempre vou no jogo com o meu irmão, com o meu amigo, com o meu namorado, meu esposo, minha esposa. Mas hoje essa pessoa que é a minha parceria de jogo não vai estar lá. Não, mas eu posso ir porque eu vou encontrar a pessoa A, B, C e D, que são os meus amigos lá do Grêmio, e a gente vai se divertir antes do jogo, a gente vai conversar, e daí na hora do jogo talvez a gente vá no mesmo setor e vá junto, mas talvez a gente nem vá no mesmo setor, mas a gente já vai entrar com o coração, digamos, mais aquecido para aquele momento, mais preparado. Então, eu vejo... Essas amizades de Grêmio, elas possibilitam que tu não precisa mais combinar com teus amigos de sempre, quem é que vai pro jogo ou não. Tu simplesmente é dia de Grêmio, tu pode pegar o teu material ali, pegar uma pochetinha, botar a tua carteira, tal, pra não se perder depois do trago, e só chegar lá e o teu pessoal já tá lá. Porque o pessoal que provavelmente tu já tem uma amizade de anos, talvez ela não tenha o gosto de ir para um jogo de futebol, né? Eu mesma vejo que tem uma questão que, além da questão que eu falei da minha família não ir muito no jogo, os meus amigos, digamos, meus melhores amigos mais próximos também não são. Muitos, inclusive, são colorados, então não seriam parceria para ir num jogo do Grêmio. E outros até gostam de futebol, mas é aquela coisa, é Copa do Mundo, a gente vai olhar o jogo da Copa do Mundo, mas a gente não vai parar na frente da TV para ver um jogo do Campeonato Brasileiro lá, Grêmio Fluminense, sabe? Então, que para quem gosta, eu gosto muito de futebol, isso desde criança. Eu gosto de olhar programa esportivo, eu gosto de ver debate esportivo, eu gosto de saber de escalação, de questões de tática. Eu gosto muito desse tema, porque eu gosto muito de esportes, de vários esportes. Então eu gosto de ver questões de futebol. E aí eu não tenho tantas parcerias daqui a pouco que vão compartilhar isso comigo. E esses amigos que eu tenho que eu construí em função do Grêmio e do dia do Grêmio, de toda essa questão, eles compartilham isso comigo. Então ainda tem mais isso em comum que faz tu querer estar perto dessas pessoas e planejar o teu dia. Hoje tem jogo do Grêmio às 10 da noite, né? Hoje é dia de jogo de qualquer campeonato. Quarta-feira, aquele horário da quarta, o horário que a gente fala, o horário da TV, né? Ali 9h45. Tu vai já acordar naquela quarta-feira ou tu já vai dormir na terça anterior planejando, amanhã tem esse jogo, então no meu trabalho eu vou fazer meia hora menos de almoço para sair um pouquinho mais cedo, ou eu vou tentar terminar as minhas funções, as coisas que eu tenho do trabalho para fazer um pouquinho mais cedo, porque aí eu tenho que me planejar, eu já vou levar a roupa do jogo pro trabalho, vou me trocar lá, ou não, ou eu vou vir em casa rapidinho, tomar um banho, me trocar e sair. Então tu já vai planejar todo o teu dia em torno daquilo. E daí isso faz com que tu já viva aquele dia de Grêmio antes de chegar lá. Muito antes de tu chegar perto do Maitá, tu já tá vivendo aquela situação, tu já tá te inteirando daquilo, tu já vai ler notícias sobre aquele jogo. E isso vai dando um gás para quando tu chega lá para viver esse momento, né? Então o dia de Grêmio ele não recebe esse nome por acaso. É realmente o dia de Grêmio. Tu já acorda em função do Grêmio. Teu café pensando no Grêmio. Aí tu já arruma tua roupa em função de Grêmio. Aí é o dia todo pensando em Grêmio. Pra galera que tá começando a fazer dias de Grêmio agora, que quer ir num lugar legal. Então conta pra gente. Tu chega quanto tempo antes para um jogo e onde tu se reúne com a galera? Pra mim depende muito do dia, né? Se é um dia de semana, às vezes fica mais complicado de chegar muito cedo, então o jogo é às 10, eu tento chegar umas 7 horas da noite, 6h30, 7 horas, que é o que pela minha rotina de trabalho é possível. Se é um jogo de final de semana, vai depender, a palavra não é importância do jogo,
Porque como os jogadores falam, né, no media training deles, todos os jogos são importantes. Jogar contra o Real Madrid, jogar com o Ceará é a mesma coisa. Mas a gente sabe que não é, né? Se pro jogador já não é, pra torcida também não. Então, quando é um jogo que eu julgo menos movimentado, porque tem isso também, né? Porque tu tem que ver assim, ó, tu vai num jogo lá, tipo um Grenal pelo Campeonato Brasileiro lá. Esse jogo não interessa muito a situação dos dois times, é um campeonato à parte, o Grenal, né? Então o jogo vai ter muito movimento. Então, se tu for muito tarde, tu não vai conseguir um bom lugarzinho para tu ficar paradinho na sombra. Vai ser mais fila para tu comprar tua cerveja, vai ser mais difícil para tu ir no banheiro. Tudo vai ser mais complicado, tu vai entrar mais tarde no estádio, então tu não vai garantir um bom lugar, né? Porque dependendo do setor que tu vai, tu não tem cadeira marcada, então tu tem que tentar entrar um pouquinho antes para garantir um bom lugar para tu sentar, para tu não sentar, né? Mas para tu assistir o jogo, né? Para tu estar um pouco mais confortável naquele momento ali, que isso é o bom da arena, ela tem muito conforto para tu assistir o jogo, tem possibilidade de conforto, né? Então, se é um jogo maior, claro que tu vai um pouco mais cedo, porque aquele pré-jogo vão ter outros empecilhos no meio que vão tornar ele mais longo. Agora, quando é um jogo de menor importância ou que tu sabe que o público que vai ir é menor, aí, claro, tu vai ir um pouquinho mais próximo ao horário do jogo, tu vai ir umas 2 horas antes, né? 2, 3 horas antes. Agora tem outros jogos que eu conheço pessoas que chegam lá 6, 7, 8, 10 horas antes do jogo, né? O jogo 10 da noite, a pessoa chega meio-dia, chega de manhã antes do meio-dia e passa o dia todo lá, vivendo toda aquela emoção lá, concentrado naquele espaço. Que daí tem uma questão que eu vejo que nem no dia do jogo da final mesmo da Libertadores, que foi na Argentina, eu passei o dia todo muito tensa no trabalho. E daí até uma colega de trabalho falou, nossa, mas tu tá nervosa. Daí eu falei, se eu falar porque eu tô nervosa, talvez tu não consiga entender. Eu tô nervosa por causa do jogo do Grêmio. Então, se eu tivesse já naquele espaço lá que o pessoal se reúne, aquelas pessoas ali que vão no jogo, que tem esse hábito, iam entender muito bem o meu nervosismo. As pessoas do meu trabalho, que muitas pensam que futebol são só 22 caras correndo atrás de uma bola, pensaram, nossa, que guria idiota, sabe? Que é um pensamento muito... Pra mim é difícil porque que as pessoas falam assim, mas tu gosta... Eu gosto de futebol e eu gosto do Grêmio. Já passaram muitos nomes pelo Grêmio, muitos jogadores. Claro que às vezes num elenco tu se apega a um jogador porque ele tem um talento especial, porque ele marca a história do clube de alguma maneira, mas o clube está acima de qualquer coisa. E eu gosto e amo o Grêmio, independente de quem está à frente daquilo, seja o treinador, seja os jogadores. Então, no dia de um jogo, eu fico nervosa pelo Grêmio, pela história do Grêmio, pela construção, pela torcida. E não pelo jogador A, B ou C, que daí as pessoas que não gostam de futebol falam. São 22 caras correndo atrás da bola. O que eles ganham de salário, tu não ganha. Tu se matou estudando numa faculdade e não ganha, e trabalhando um ano inteiro, não ganha o que eles ganham num mês. E todas essas coisas que a gente escuta. Mas que eu acho que como torcedor e que para quem realmente gosta de futebol, isso não tem a mínima importância. O que é importante as pessoas saberem é que a gente não faz pelos jogadores, né? A gente faz pela instituição, por aquilo que é muito maior que qualquer pessoa correndo atrás da bola, né? A gente faz o que faz, a gente chega 10 horas antes de um jogo de futebol justamente para torcer pelo clube, né? Pela instituição, pelo manto sagrado, porque a gente quer o bem do clube. Por exemplo, não me importa se o jogador que não entrou em campo foi campeão. Importa que o clube foi campeão. Exatamente. O clube ele é muito maior do que qualquer pessoa que está lá dentro do estádio. É uma questão, que nem... Tem várias coisas que a gente pode comparar, que nem tu ser patriota.
tu gostar do teu país, né? O amor pelo país, ele tem que estar acima da questão política, por exemplo. Eu gostava muito do Brasil quando o partido tal comandava. Agora que tal partido tá no poder, eu não gosto mais. Bom, então tu nunca gostou do Brasil, porque se tu gosta do país, tu gosta dele acima de todas as coisas. Eu ia na missa sempre naquela igreja, porque tinha o Padre Pedro lá. Daí o Padre Pedro foi embora, agora é o Padre João, tu não vai mais. Então tu não gostava de Deus, tu gostava do padre. Então a mesma coisa é o Grêmio. A gente já viu vários treinadores na Casa Mata, já tiveram centenas, dezenas, milhares de jogadores que nos últimos 20 anos a gente viu vestir o manto do Grêmio. E se tu for contar toda a história do Grêmio, mais de 100 anos de história, quantos jogadores já não vestiram aquela camiseta? E se tu ficar se apaixonando só por eles, daí o que vai acontecer? Tu vai torcer por um time daqui a pouco a cada 2 anos. A gente vai no jogo pelo Grêmio. Se o Grêmio tá mal, se o Grêmio tá bem, se o Grêmio tá com atacante bom, com atacante ruim, isso não importa. O que importa é ir torcer pelo Grêmio. É isso que faz a gente fazer o dia de Grêmio, né? E é importante entender também a importância da torcida, porque mesmo nos piores momentos de crise do Grêmio, se a gente for pensar quando o Grêmio foi rebaixado à Série B em 2005, o que sustentou o time foi a torcida. Talvez se o Grêmio não tivesse uma torcida tão apaixonada, como a gente fala, mais fanática, né? Ele teria desaparecido, teria acontecido com o Grêmio, que aconteceu com a Portuguesa, que entrou numa crise tão profunda. E não é porque a torcida da Portuguesa também não é apaixonada, mas talvez ela não tenha a mesma força, ela não conseguiu configurar uma força tão grande como a torcida do Grêmio configurou, de trazer as pessoas, o estádio olímpico lotado durante a Série B, as pessoas se associando, comprando os produtos oficiais, e o time não ia bem, a instituição financeiramente falando falida, jogadores assim de um nível que jogavam realmente só com raça, porque talento e habilidade eles tinham pouca, e a torcida manteve, porque a instituição é mais forte do que isso. E os momentos de crise eles vêm, mas eles vão embora. Vai voltando um pouco ao assunto, que é aquilo que eu te perguntei pra galera que tá chegando agora, quer fazer um dia de Grêmio, onde tu compra tua cerveja, onde tu te reúne com o pessoal, onde tu compra teu pastel. Quando a gente vai chegando, a gente vai conhecendo, né? Então ali um lugar que é bem tradicional é a praça onde tem o Bar da Isa, que tem uma praça em frente, que eu não sei o nome da praça, mas se tu perguntar pelo Bar da Isa, quase todo mundo que tá no entorno ali conhece. Então ali tem o Bar da Isa, que é um bar onde tu compra cerveja gelada, compra pastel, né? Tem até uns docinhos lá, uma rapadura, uma bala. E daí, a gente vai convivendo no bairro, vai conhecendo outros lugares. Próximo ao Bar da Isa também tem o Bar da Solange, que é conhecido como o Bar do Luciano, mas a tia Solange... o Bar do Luciano, mas a tia Solange que fica no balcão ali, então a gente já conhece ela. E ali tu consegue até a cerveja um pouquinho mais barata às vezes do que em outros bares, do que até no Bar da Isa. Quase em frente à arena tem a Lancheria Martins, que é onde eu adoro o pastel de lá, que é bem familiar. Daí o pastel é feito por uma avó lá, aquele pastel estilo pastelão de feira, bem gostoso, bem recheado. Inclusive eu gostaria de agradecer o gordinho do... Eu não sei o nome dele. A Carol me olhou com um olhar de reprovação. Mas eu queria agradecer o gordinho que atende lá, que em Grêmio Real Madrid, um trago violento, nós chegamos lá, a pastelaria estava fechada, ele prontamente, é uma das amizades de dia de Grêmio que nós fizemos, porque a gente vai sempre lá, e ele nos deu 2 pastéis, tipo, ele viu nosso estado, sabe da importância, soube da importância do jogo, e nem nos cobrou o pastel. Então muito obrigado ao gordinho da Lancheria Martins, tamo junto de coração. Eu queria saber um dia de Grêmio que marcou a tua vida. Eu vou falar de uma bem recente, mas eu acho que a final da Copa do Brasil do ano passado foi uma coisa de outro planeta pra mim, porque aquela semana foi muito emocionante no Brasil, porque uma semana entre as 2 finais aconteceu a terrível, né, o acidente com a Chapecoense,
que para quem gosta de futebol foi muito forte, porque tu pensar que um avião que está carregando o sonho de várias pessoas, né? E eu sou de Santa Catarina e eu cresci os meus avós moram na região oeste, e eu lembro que eu ouvia no rádio falar sobre a Chapecoense, e a Chapecoense era um time muito pequeno dentro da realidade de Santa Catarina, já era um time pequeno. Então eles terem chegado até a final de uma Sul-Americana era incrível, e eu tinha um carinho especial para que eles ganhassem aquele campeonato. E aí, Aí, no dia 23, teve a primeira final lá em Minas, né? O Grêmio ganhou de 3-1 do Atlético Mineiro. Então a gente tava meio que com uma mão na taça já, uma mão e mais uns 2 dedos da outra mão, né? Teria que acontecer uma tragédia muito grande pra gente perder aquele título, né? Mas aí no meio desse processo, no dia que era para ser a final, acontece esse acidente, um dia antes, na verdade, dia 29. Então, no dia 7, que daí tinha fechado assim aqueles 7 dias de luto daquele momento de chegar lá, daí teve todo um momento pré-jogo de homenagens, um minuto de silêncio que aconteceu antes, as homenagens, os vídeos, as imagens e toda a história de quem acompanhou o Grêmio nos últimos anos, em que a gente bateu na trave muitas vezes. A gente, por mais que o Grêmio tenha passado 15 anos sem títulos, não foram 15 anos sem fazer nada. Foram 15 anos remando e muitas vezes morrendo na praia e chegando muito perto, chegando na semifinal e chegando numa final e não conseguindo. Então, estar ali na iminência de ganhar um título era mágico. E quando eu lembro que no momento no pré-jogo, assim, a gente estava naquela tensão sobre o jogo, mas era uma tensão, não tinha pressão, mas tinha aquele grito de campeão entalado na garganta, e o que a gente compartilhava com os amigos ali naquele momento era isso, porque eu penso até por mim, como eu iniciei o meu gremismo ali nos anos, eu nasci em 91, então o Grêmio foi campeão da Libertadores em 95, depois foi campeão brasileiro, depois ganhou uma Copa do Brasil e depois gauchão. Então o meu grito de campeão, assim, autêntico, tinha sido só campeão gaúcho, né? Em 2010 eu tinha 19 anos, 18 anos, e aí eu gritei campeão, mas era campeão gaúcho. Não é que não tenha importância, mas é um pedaço muito pequeno pro tamanho que tem o Grêmio. Então o que a gente compartilhava ali naquele pré-jogo era aquela ansiedade de gritar aquele é campeão, né? E aí a gente passou aquele dia pensando naquilo, a gente estava muito perto de soltar aquele grito. Tu te lembra que horas tu chegou no estádio, o que tu fez naquele dia, como tu acordou, como tu foi dormir, o trago que tu tomou? Eu lembro que eu acordei nervosa, dormi e acordei nervosa. Aquele dia eu pedi folga no trabalho, eu não trabalhei uma meia tarde, assim, eu saí às 2 da tarde do trabalho, e já avisando que na quinta-feira eu não iria trabalhar de manhã, e fui cedo, assim, relativamente para a arena. Até a questão de beber, eu tenho uma coisa que eu prefiro não beber muito, porque eu morro de medo de depois não lembrar da emoção que seria viver aquilo. Então eu lembro de me reunir com as pessoas com as quais eu sempre me reúno antes do jogo, que algumas a gente também assiste o jogo juntas, né? Me reunir naquela emoção e fazer aquela corrente positiva mesmo por aquele momento, né? Mentalizar o que de melhor podia ter e depois entrar pro jogo, e dali em diante foi só alegria até muitas horas de alegria, né, de felicidade comemorando aquele título. Tu falou que pediu folga naquele dia, que num outro jogo a tua colega de trabalho te viu nervosa. O que as pessoas falam quando tu diz que vai mais cedo pro estádio? As pessoas costumam entender essa paixão ou elas te julgam? Não, depende da pessoa. Algumas pessoas julgam,
porque até o meio onde eu trabalho como professora, então são muitas das vezes pessoas que se julgam intelectuais e julgam o futebol como um entretenimento de baixa intelectualidade, coisa que eu não concordo, né? A gente tem muita coisa da história dentro do futebol e a história do Brasil mesmo, né? A gente conseguiu... Existem outros grandes jogadores, mas até o momento na história ainda o melhor jogador de todos os tempos é considerado o Pelé e vai ser para sempre, mesmo que outros que a gente tenha hoje se julguem melhores dentro do que ele tinha de possibilidade, do que ele construiu, ele foi o melhor. Então o futebol conta muito com isso. A gente tem muitas questões políticas envolvendo o futebol. A gente tem muitas questões da história, de conflitos entre países que a gente entende pelo futebol. E aí rola um julgamento e rola uma questão do tipo, a fulana é fanática. Eu não gosto dessa palavra fanática, eu acho meio perigosa. Mas aí a fulana é uma torcedora fanática. Ai, jura que eu ia gastar meu dinheiro? Mas ai, que eu ia perder o meu tempo? Que eu ia perder... O que tu ganha com isso? Ah, mas tu tá perdendo toda a tua noite de folga pra ver isso. Tu vai pegar um trem e daí tu vai voltar depois de madrugada de trem lá de Porto Alegre pra cá. Então são coisas que a gente é acostumado a ouvir. Nossa, mas é muito violento. Tu vai apanhar da polícia. Tu vai apanhar de torcida organizada. Coisas que nunca aconteceram comigo, mas que... Eu gostaria de fazer um adendo nesse nunca aconteceu comigo. Eu gostaria que a Carol contasse a história de quando a brigada tava na frente ali do... Como é que é o nome daquele bar ali? Borrachos. Ali do Borrachos. Borrachos é um bar onde uma parte da geral fica, né? Outra parte fica no bar do Ito, mas tava dando uma confusão ali no bar dos Borrachos. Eu gostaria que a Carol contasse essa história da brigada da brigada e seus cavalos na frente do Borrachos. Bom, o que eu lembro era o Grenal, acredito que foi o único Grenal que aconteceu em 2017, né? O Grenal do Gauchão, e foi em 2017 ainda. E estávamos eu e o Diego, que é meu namorado, vindo do bar da Isa para a sede do Grêmio do Prata, e que fica ao lado do Borrachos. E aí nós, ao invés de irmos por uma rua tal, eu disse, vamos por aqui. E daí a gente já viu que estava se armando já alguma coisa, porque tava a cavalaria da brigada, né? Eles estavam ali, que é normal eles ficarem em dia de jogo a cavalo ali em volta. Só que quando a gente entrou na rua, a confusão se abriu, porque aí o pessoal que estava ali começou a provocar os policiais, e aí os policiais vieram correndo para dentro da rua de onde a gente estava, atrás das pessoas que tinham provocado eles, que tinham sido de certa maneira hostis com os policiais. E aí nós ficamos no meio daquilo ali, né, daquele, digamos, fogo cruzado. E aí eu tive que me esconder, me enfiar atrás de um carro que estava estacionado. E eu via o Diego de longe e ele só dizia, eu vou te matar. Porque a gente ficou no meio daquilo ali, correndo o risco de apanhar, de tomar Não, mas uma pedrada. a gente só correu esse risco porque a Carol quis ir lá na frente ver o que estava acontecendo. Fiquei um pouco curiosa, não posso negar. Então, para finalizar o podcast, eu só queria que tu dissesse... Bom, o Grêmio, ele tá numa ascensão desde 2005, quando subiu novamente, né, para a Série A, e chegamos até o ponto de jogar contra o Real Madrid em 2017. Então eu queria que tu dissesse qual a tua opinião sobre a importância do dia de Grêmio nessa ascensão. Claro que tinha dias de Grêmio antes disso, que o Grêmio ganhou outros títulos antes dessa história de derrocada, né? Mas eu queria dessa importância aí,
começou esse movimento até chegar onde a gente chegou. Qual a importância que tu vê do dia de Grêmio para o rendimento do Grêmio dentro de campo? Bom, eu acho que a torcida sempre foi próxima, né? O hino do Grêmio não seria até a pé nós iremos se a torcida não fosse parte central da história do clube, né? O hino já diz o quanto a torcida se importa realmente com o clube, está próxima do clube e quer sempre estar junto. Eu vejo que hoje as redes sociais, elas são um instrumento de aproximação dos torcedores. Tipo, se tu acompanha no Facebook, tem lá vários grupos do Grêmio dentro do Facebook, que o pessoal se organiza, pessoas que não se conhecem, para fazer churrasco antes do jogo, para estarem lá perto. Então isso incentiva as pessoas a irem no jogo, criar essas redes de amizade, né? Essas parcerias de pré-jogo. E acredito que é fundamental, porque eu penso que se eu fosse jogadora de futebol e eu tivesse vindo pro jogo e tivesse chegando na arena, lá no ônibus que eles vêm, ou da concentração, ou mesmo chegando de carro, enfim, e eu visse que faltam 4, 5 horas pro jogo e já tem um monte de gente lá em volta, já tá mentalizando aquele jogo, já tá pensando naquilo, isso ia me dar um gás para que eu fizesse ainda mais do que fosse um pouco além do meu limite, né? Porque aquela torcida merece que eu faça mais do que o óbvio, merece que eu dê um passo a mais, que eu dê um esforço a mais. Então eu acredito que essa é a grande importância da torcida, ela é um combustível também para quem está dentro do campo. Tanto essa torcida que está cantando dentro, porque muitas vezes a pessoa não tem dinheiro para o ingresso, mas ela vai lá no dia de Grêmio, ela tá lá naquela energia anterior ao jogo, ela vive aquilo ali, ela tá com aquelas pessoas e aquela pessoa também tá melhorando o desempenho do jogador, ela também está contribuindo para isso, com estando ali, mentalizando aquela energia tão próxima, né? Tu acha que o dia de Grêmio, esse movimento de churrasco, de união e tal, ele foi importante para a torcida não largar o Grêmio nas épocas de crise? Sim, e mesmo em anos onde, assim, né, o Grêmio não esteve disputando títulos, não esteve disputando grandes competições, a torcida, ela estava lá. Ela estava ali no entorno do Olímpico, ela estava no entorno da Arena, ela estava fazendo pré-jogo, ela estava se reunindo, ela estava festejando o que tivesse para festejar, se fosse um gol, se fosse uma vaga, se fosse o que fosse, ela estava ali. Então isso com certeza incentivou para que o espírito, né, o gremismo, a força não se perdesse, né? Então acredito que a torcida foi de extrema importância para a instituição, né? Tanto quanto a instituição Grêmio é extremamente importante para a torcida. É um amor que é muito difícil racionalizar, porque ele é um amor que não é muito racional, porque tu não ganhou nada em troca, tu não ganha nada, né? Tu não tem uma retribuição, tu tem alegrias, né? Mas às vezes tu tem tristezas, mas não é que nem tu amar uma pessoa e a pessoa te amar de volta, né? É um amor que tu precisa te esforçar para viver ele, né? Então é difícil de racionalizar, e a torcida foi sim, com certeza, muito importante para a instituição se manter forte, se manter competitiva, né? Com vontade, os dirigentes verem, não, a gente não pode esmorecer, a gente não pode fraquejar, porque tem muitas pessoas esperando muito dessa instituição, desse clube, desse time. Então, muito obrigado, Carol, pela sua participação no nosso primeiro episódio. Foi muito legal, então, ouvir essas histórias de tudo que cerceia o nosso Grêmio. E lembrando que a gurizada pode acompanhar um Dia de Grêmio no nosso Instagram, instagram.com/diadegrêmio_. E esse foi o episódio piloto, nós temos muito o que melhorar ainda, né? É o meu primeiro podcast que eu gravo. Muito obrigado por ouvir até aqui e até uma próxima. Dali Grêmio. Beijo e dali Grêmio. Mas o certo é que nós